A história registra Ana como uma das rainhas mais marcantes da Inglaterra, mas poucos conhecem os dramáticos eventos que moldaram seu destino desde o nascimento. Em um frio 6 de fevereiro de 1665, no Palácio de St. James, nos arredores de uma Londres ainda em reconstrução após anos de turbulência, veio ao mundo a segunda filha do Duque de York, Jaime. Seu avô, o decapitado Carlos I, havia deixado um legado de guerra civil e divisão que quase destruiu a monarquia britânica. Expulsos do poder pelos puritanos, os Stuart vagaram pela Europa como exilados durante toda a década de 1650, até que a República Inglesa, o experimento frágil conhecido como Comunidade, ruísse em 1660. Foi então que o irmão mais velho de Jaime, Carlos, retornou triunfante para restaurar a coroa e se tornar Carlos II. Quando Ana nasceu, seu tio já reinava há 5 anos, mas o trono ainda tremia. Apesar das inúmeras amantes e filhos ilegítimos, o rei não tinha herdeiros legítimos com sua esposa, Catarina de Bragança. Isso fazia de Jaime, o pai de Ana, o próximo na linha sucessória, um homem cuja fé católica já inquietava uma nação profundamente protestante. Sua mãe, Ana Hyde, era filha de Eduardo Hyde, um dos mais leais apoiadores da causa realista durante os anos sombrios da Guerra Civil. Após a restauração, Hyde ascendeu como uma figura central no governo de Carlos II, tornando-se conde de Clarendon. O casamento de Ana Hyde com Jaime, no entanto, foi apressado. Ela já esperava o primeiro filho quando a família voltou do exílio. O menino, batizado de Carlos, morreu de varíola aos 6 meses, o primeiro de muitos golpes que a tragédia reservaria à família. Ana chegou a um mundo onde a morte era uma sombra constante. Embora seus irmãos mais velhos, Maria, nascida em 1662, e Jaime, 1663, tivessem sobrevivido, sua infância foi marcada por uma condição médica rara que fazia seus olhos lacrimejarem excessivamente. Na época, a corte francesa era o epicentro da medicina e da cultura europeias, e foi para lá que seus pais a enviaram ainda pequena, na esperança de um tratamento. Sob os cuidados da avó Henriqueta Maria, viúva de Carlos I, e depois da tia Henriqueta Ana, a jovem princesa viveu temporariamente em solo francês. Mas a morte precoce da tia, em 1670, por uma úlcera perfurada, a trouxe de volta à Inglaterra. A doença que a levou à França nunca a abandonaria de fato. De volta ao país, Ana e Maria foram criadas em Richmond, sob a tutela do bispo de Londres, Henry Compton. Apesar da fé católica dos pais, o rei Carlos II insistiu que as sobrinhas fossem educadas como protestantes, uma decisão estratégica em uma nação onde o protestantismo e a identidade nacional se confundiam. Enquanto crescia, Ana testemunhou as intrigas da sucessão. Seu tio, sem herdeiros legítimos, envelhecia. Seu pai, cada vez mais impopular por sua religião, era o próximo na fila. Mas mesmo assim, ninguém imaginaria que uma menina frágil, com irmãos mais velhos e a possibilidade de novos herdeiros, um dia ocuparia o trono. O destino, porém, tinha outros planos. Em 1671, sua mãe faleceu, deixando Ana órfã aos 6 anos. Pouco depois, seus 4 irmãos, incluindo 2 nascidos após ela, Carlos e Edgar, morreram ainda bebês. De repente, ela e Maria tornaram-se as únicas herdeiras viáveis depois de seu pai. A situação se complicava. Jaime era católico em um reino que via o papado como uma ameaça existencial. A histeria coletiva em torno de supostas conspirações católicas, como a falsa trama papal, dos anos 1670, quase o excluiu da sucessão. Durante a chamada crise de exclusão, a família foi obrigada a se refugiar temporariamente nos Países Baixos e na Escócia, enquanto o parlamento debatia se um rei católico poderia governar. Nesse turbilhão, Ana encontrou refúgio na irmã Maria até que em 1677, o casamento dela com Guilherme de Orange a levou para sempre aos Países Baixos. Abandonada pela família, Ana se apegou a Sarah Jennings, uma amiga leal que se tornaria sua confidente por toda a vida. 5 anos mais velha, Sarah casou-se com John Churchill, futuro duque de Marlborough, e essa amizade, e depois aliança política, seria crucial quando Ana finalmente assumisse o poder. Embora alguns tenham especulado sobre uma relação além da amizade, não há provas de que seu vínculo fosse mais do que uma cumplicidade profunda forjada em anos de solidão. Foi nesse contexto de instabilidade que em 1683, Ana se casou com Jorge da Dinamarca, irmão do rei Cristiano V. O casamento, negociado como parte de uma estratégia diplomática, selaria seu futuro, e sem que ela soubesse, prepararia o caminho para que, contra todas as expectativas, a frágil princesa com olhos lacrimejantes se tornasse uma das monarcas mais influentes da história britânica.
A aliança dinamarquesa, selada pelo casamento de Ana, não era apenas um movimento diplomático ocioso. Enquanto a irmã Maria fortalecia os laços com os holandeses por meio de seu casamento com Guilherme de Orange, um pacto com a Dinamarca ampliava as opções estratégicas da Inglaterra em um continente à beira da guerra. As núpcias, celebradas em julho de 1683 no Palácio de St. James, uniram Jorge, então com 30 anos, a jovem Ana, de apenas 18, uma união que em poucas semanas já anunciava seu primeiro e trágico fruto. A gravidez, tão rapidamente concebida, terminou em um natimorto no ano seguinte, o primeiro de uma sucessão de 12 perdas que marcariam a história natal de Ana como um martírio silencioso. Enquanto a princesa lutava contra o próprio corpo, o destino da nação tomava um rumo inesperado. Em 6 de fevereiro de 1685, o rei Carlos II, cujo reinado fora tão pródigo em filhos ilegítimos quanto estéril em herdeiros legítimos, faleceu sem deixar um sucessor direto. Apesar dos conselhos para que seguisse o exemplo de Henrique VIII e se desvencilhasse de sua esposa infértil, Carlos resistira. Assim o trono coube a Tiago II, pai de Ana, o primeiro monarca católico desde Maria Tudor no século XVI. Em uma era em que a revolução científica e os primeiros raios do iluminismo começavam a dissipar as sombras do fanatismo religioso, poderia haver espaço para um reinado pacífico. Mas Tiago, com sua política agressiva, destruiu qualquer possibilidade de conciliação, promovendo católicos a cargos de poder, relaxando leis que favoreciam os protestantes e na Irlanda, alimentando a esperança de uma revolução agrária que devolvesse terras aos católicos locais, espoliados por séculos de colonização protestante. O novo rei acendeu uma mecha que já ardia em brasas. A tensão crescia, mas muitos apostavam no tempo. Tiago já passava dos 50, e seu segundo casamento, até então, só gerara 2 filhos mortos na infância. A expectativa era de que sua morte abreviada traria de volta Maria, protestante e herdeira presumida dos Países Baixos. Para Ana, porém, a crise política se entrelaçava com uma dor íntima e devastadora. Sua fé protestante, inquebrantável, a afastava cada vez mais do pai e da madrasta, cuja religião ela via como uma quase idolatria. Mas o peso maior vinha de seu próprio ventre. Após o primeiro aborto em 1684, seguiu-se uma sucessão de perdas, natimortos, crianças que morriam ao nascer, e as poucas que respiravam por alguns meses, apenas para serem ceifadas pela doença. 1687 foi um ano de crueldade sem par. Em janeiro, um novo aborto. 2 semanas depois, sua filha Ana, nascida em maio de 1686, sucumbiu a um surto de varíola que assolou a casa real 6 dias mais tarde. A pequena Maria, sua outra filha, nascida em junho de 1685 e batizada em homenagem à tia, também foi levada pela mesma praga. Em outubro, após outra gravidez relâmpago, um novo natimorto. 4 filhos perdidos em 9 meses. Um novo aborto viria em abril de 1688. As crônicas da época descrevem o desespero de Ana e Jorge, esmagados por um luto que parecia não ter fim. O que tornava tudo ainda mais amargo era o fato de que as 2 meninas não haviam sido vítimas de um destino cego, eram crianças saudáveis, arrebatadas por uma doença que poderia ter sido evitada. Nos anos seguintes a cada nova perda, Ana devia se perguntar como seria sua vida se a varíola não tivesse invadido seu lar naquele fevereiro fatídico. Foi nesse clima de dor pessoal e instabilidade política que em junho de 1688, a madrasta de Ana, Maria de Módena, deu à luz um herdeiro varão. O nascimento de um príncipe católico, criado para perpetuar a fé de Roma, jogou por terra as esperanças daqueles que contavam com a breve morte de Tiago sem descendência. A perspectiva de décadas sob um governo determinado a reconverter a Inglaterra à força acendeu o pavio da rebelião. Em segredo, uma carta cruzou o Canal da Mancha, assinada pelas figuras mais poderosas do reino. Seu destinatário, Guilherme de Orange, cunhado de Ana e genro de Tiago. O convite era claro: reclamar os tronos da Inglaterra, Escócia e Irlanda em nome de Maria, a herdeira protestante. O que se seguiu entrou para a história como a Revolução Gloriosa. Em novembro de 1688, Guilherme desembarcou com um exército holandês e, para espanto de muitos, encontrou pouca resistência. Tiago, abandonado até por suas próprias tropas, fugiu para a França, onde buscou refúgio junto a Luís XIV e um monarca que, após décadas de guerra intermitente contra os holandeses, não via com bons olhos o mais poderoso estadista da República agora no controle da Grã-Bretanha. Maria cruzou o canal para se unir ao marido, e em 11 de abril de 1689,
Os dois foram coroados como Guilherme III e Maria II, soberanos conjuntos. Ana, por sua vez, não hesitou. Embora Tiago fosse seu pai, seu ódio à madrasta e sua repulsa pelo catolicismo romano eram inegociáveis. Aconselhada por sua confidente mais próxima, Sarah Churchill, ela rompeu com o passado, abandonando Whitehall à medida que a crise se aprofundava. Quando voltou a Londres após a fuga do pai, não demonstrou um pingo de remorso por seu exílio. Pelo contrário, recebeu Guilherme com calor, movida não apenas pela lealdade familiar, mas por um cálculo frio. Maria e Guilherme ainda não tinham filhos e Ana, mais uma vez grávida, carregava em seu ventre não apenas um herdeiro, mas a chave para seu próprio futuro. Contra todas as probabilidades, em 24 de julho de 1689, ela deu à luz um menino saudável, batizado Guilherme em homenagem ao novo rei. Pela primeira vez, um filho seu sobrevivia além dos primeiros meses. Mas a sombra da maldição familiar ainda pairaria sobre ele. Enquanto a coroa era ajustada nas cabeças dos novos monarcas, a guerra já se anunciava no horizonte. Tiago não aceitaria sua deposição em silêncio. Na França, Luís XIV, sempre ávido por enfraquecer seus rivais, viu na situação a chance perfeita para reacender as hostilidades contra a Holanda e a Inglaterra. E na Irlanda, onde a maioria católica via em Tiago a esperança de reverter séculos de opressão, o apoio ao rei deposto era massivo. Assim, eclodiu o que ficaria conhecido como a Guerra dos 9 Anos, um conflito que entre 1689 e 1697 transformaria a Irlanda em campo de batalha decisivo. Tiago desembarcou na ilha, determinado a usá-la como trampolim para reconquistar seu reino. Mas Guilherme, implacável, enfrentou-o em solo irlandês. Em 1690, a Batalha do Boyne selou o destino. A causa protestante triunfou, e Tiago, mais uma vez derrotado, fugiu para a França, onde passaria o resto de seus dias como um rei sem trono, um fantasma do passado que a Inglaterra já não queria recordar. O legado da Revolução na Irlanda ecoaria por décadas, moldando não apenas o destino do reino, mas também os rumos do governo de Ana, uma mulher cuja ascensão ao trono seria tão marcante quanto sua própria luta pela sobrevivência. Sua posição no novo arranjo político e dinástico era, desde o início, um equilíbrio precário. Por um lado, não havia como negar o afeto fraternal que a unia a Maria, forjado nos incêndios da tragédia familiar. Enquanto a morte, as traições e as divisões religiosas haviam dizimado ou dispersado todos os demais membros de sua linhagem, as duas irmãs encontraram, contra todas as probabilidades, um terreno comum. Mas esse laço, embora genuíno, era constantemente posto à prova por forças mais frias e calculistas. Ana nutria uma desconfiança profunda por Guilherme, a quem atribuía a recusa de suas demandas por uma pensão digna e o uso do palácio de Richmond, privilégios que lhe eram negados sob o pretexto de austeridade financeira, enquanto os cofres da nação sangravam para sustentar a guerra interminável contra a França. A tensão entre eles atingiria seu auge em 1692, quando John Churchill, marido de Sarah Churchill, a amiga mais próxima e influente de Ana, foi acusado de manter contatos secretos com o exílio Tiago II na França, simpatiando abertamente pela causa jacobita. O nome jacobita, derivado do latim Jacobus, Tiago, tornará-se sinônimo de traição aos olhos da coroa protestante. Churchill foi despojado de seus cargos militares e políticos, e Maria, pressionada por Guilherme, exigiu que Ana rompesse laços com Sarah, expulsando-a de seu círculo íntimo. Ana recusou-se terminantemente. O incidente não foi apenas uma fratura pessoal, mas o estupim de uma guerra fria doméstica. Maria e Guilherme, determinados a dobrar a irmã à obediência, atacaram seus privilégios financeiros, cerceando-a como quem domina um vassalo rebelde. Se as disputas familiares já não bastassem, o destino parecia empenhado em testar Ana de maneira ainda mais cruel. Sua história reprodutiva era um rosário de luto. Em outubro de 1690, outra filha, novamente batizada Maria, numa época em que reutilizar os nomes dos filhos mortos era um ritual de resignação, nasceu prematura e viveu apenas algumas horas. Em abril de 1692, um filho, George, seguiu o mesmo caminho. Até 1700, Ana sofreria mais 8 natimortos e abortos espontâneos, com 4 perdas somente entre 1696 e 1697. Relatos contemporâneos sugerem que em pelo menos um desses casos, talvez 2, ela carregava gêmeos. Ao todo, foram 12 gravidezes interrompidas pela morte. Dos 5 filhos que conseguiram nascer vivos, apenas um, o príncipe Guilherme, sobreviveu além do segundo aniversário, morrendo em 1700 aos 11 anos.
de uma febre súbita. A brutalidade desse padrão, mesmo para uma era em que 1/3 das crianças não chegava à idade adulta, é estarrecedora. Os historiadores ainda debatem o que poderia explicar tamanha devastação. Hipóteses vão desde lúpus, doença autoimune que faz o corpo atacar seus próprios tecidos, até diabetes grave ou doença inflamatória pélvica. A incompatibilidade RH, uma complicação sanguínea que torna cada gravidez subsequente mais arriscada após perdas anteriores, também é uma possibilidade plausível, dado que seus últimos 8 partos resultaram em natimortos ou abortos. Mas o mistério se aprofunda quando consideramos o declínio físico de Ana própria. Desde os 30 anos, ela lutava contra a gota, obesidade e uma mobilidade tão reduzida que mal conseguia caminhar sem apoio. Seu corpo, já fragilizado, parecia conspirar contra ela em cada tentativa de perpetuar a dinastia Stuart. O inverno de 1694 traria o golpe final nesse drama familiar. Maria, a rainha que Ana amara apesar de tudo, adoeceu da mesma praga que lhe roubara 2 de seus poucos filhos saudáveis 7 anos antes, varíola. Em 28 de dezembro, ela sucumbiu à doença. Ana, grávida na época, suplicou para estar ao lado da irmã em seu leito de morte, mas Maria recusou o pedido. Seja por medo de contagiar Ana, que nunca havia contraído a varíola, seja como último ato de uma rivalidade nunca totalmente superada. O resultado foi que as duas nunca mais se viram. Agora Ana estava sozinha, seu único refúgio era um marido, o filho sobrevivente, o pequeno Guilherme, e do outro lado do canal, um pai exilado que representava tudo que sua própria coroa agora combatia. Não foi ela, porém, quem herdou imediatamente o trono. Guilherme continuou a reinar, mas um acordo entre ele e o parlamento inglês estabeleceu que caso o rei viúvo viesse a se casar novamente, qualquer descendente desse novo casamento seria excluído da linha sucessória. Ana, assim, tornava-se a herdeira presumida, uma concessão calculada para evitar que a impopular dinastia holandesa se perpetuasse na Inglaterra. A partir do final de 1694, ela estava a apenas uma morte de distância da coroa. Enquanto isso, a Guerra dos 9 Anos, que consumira recursos e vidas por quase uma década, esmorecia em um impasse esgotador. O Tratado de Rivik, assinado em 1697, pouco mais fez do que restaurar o status quo ante bellum. Alguns ajustes territoriais menores nos Países Baixos e o reconhecimento formal da França à deposição de Tiago II e a sucessão de Guilherme. Tiago, reduzido a uma sombra de seu antigo poder, viveria seus últimos anos no exílio francês, morrendo em 1701. Seu filho e neto, porém, tornaram-se os novos estandartes da causa jacobita, inspirando revoltas em 1715 e 1745 na tentativa de restaurar os Stuart católicos ao trono. Ana não viveria para testemunhar esses levantes, mas, nos anos finais da década de 1690, manteve uma correspondência cautelosa com o pai, pedindo-lhe que reconhecesse a legitimidade de sua própria sucessão, um gesto que, se não apaziguava as divisões, ao menos buscava evitar uma fratura ainda maior. A paz de Rivik, no entanto, foi apenas um intervalo entre tempestades. Em suas cláusulas já se desenhava o próximo conflito, a questão da sucessão espanhola. Carlos II, o último Habsburgo a governar a Espanha, era um homem doente, atormentado por uma vida de hidropisia e outras enfermidades que o deixaram estéril em seus 2 casamentos. Sua morte inevitável prometia mergulhar a Europa em novo caos. Em um último ato de teimosia pouco antes de falecer em novembro de 1700, Carlos nomeou como herdeiro Felipe de Anjou, seu parente distante, mas, crucialmente neto de Maria Teresa, meia-irmã de Carlos e esposa de Luís XIV. A escolha era um presente envenenado. Felipe não era apenas um Bourbon, mas um príncipe francês, e sua ascensão ao trono espanhol transformaria a Espanha em um apêndice do poder de Versalhes. Para a Inglaterra, as Províncias Unidas e a Áustria, isso era inaceitável. Os austríacos, por sua vez, tinham seu próprio candidato, o arquiduque Carlos da Casa de Habsburgo, cujo direito dinástico era tão válido quanto o de Felipe. O impasse não demoraria a se inflamar. Em 1701, a Europa mergulharia novamente na guerra, desta vez, não por uma coroa perdida, mas por uma que ainda estava por ser conquistada. E Ana, agora rainha, seria arrastada para o centro desse turbilhão, com o peso de uma nação nas costas e o fantasma de seu próprio sangue a assombrar cada decisão. A Guerra da Sucessão Espanhola não seria um conflito qualquer. Era uma tempestade perfeita. De um lado, a França, a Espanha e estados alemães como a Baviera,
unido sob o ambicioso projeto de Luís XIV de ver seu neto, Felipe de Anjou, coroado em Madrid. Do outro, uma coalizão improvável mas determinada: Inglaterra, República Holandesa, Áustria, Rússia e, mais tarde, Portugal e Saboia, disposta a tudo para evitar que o poder francês se tornasse incontestável. Embora a guerra tenha começado ainda sob o reinado de Guilherme III, seria Ana quem herdaria seu fardo mais pesado, justamente quando o destino lhe arrebatava o último fio de esperança familiar. Em janeiro de 1700, sua 17ª gravidez terminou, como tantas outras, em um parto sem vida. O golpe foi brutal, mas Ana ainda podia se apegar a uma frágil consolação. Seu filho, o príncipe Guilherme, então com 11 anos, parecia robusto, um herdeiro que finalmente romperia a maldição que assombrava sua linhagem. Mas o destino, cruel e implacável, reservava-lhe uma ironia ainda mais amarga. Durante as celebrações de seu aniversário, em 24 de julho, o menino adoeceu. Uma fadiga repentina seguida de febre alta. Os médicos, em sua sabedoria questionável, recorreram à sangria, prática tão comum quanto inútil. Em poucos dias, o corpo frágil do príncipe sucumbiu. Quando a morte o levou em 30 de julho, levou também o último vestígio de continuidade dinástica do Stuart. As teorias sobre a causa, varíola, escarlatina, ou, como sugerem os médicos modernos, uma faringite bacteriana agravada por pneumonia e complicações, pouco importavam diante do vazio que se instalou. Ana mergulhou em um luto inconsolável. O dia 30 de julho seria, para sempre, um dia de sombra na corte, marcado por silêncio e memória. Sem herdeiros, a crise sucessória se agravou. O parlamento inglês, temeroso de que Jaime II, o pai de Ana, exiliado e católico, ou seu filho, Jaime Francisco Eduardo, reivindicassem o trono após sua morte, agiu com rapidez. Em 1701, o ato de estabelecimento foi promulgado, barrando legalmente qualquer católico da linha sucessória. Era um golpe preventivo, uma declaração de que a Inglaterra não retrocederia aos dias de conflitos religiosos. Ana, agora a última Stuart protestante, seria a ponte entre um passado conturbado e um futuro ainda incerto. Guilherme III, já debilitado, não viveria para ver o desfecho que ajudara a desencadear. Morreu em 8 de março de 1702, deixando Ana sozinha no centro da tempestade. Dias depois, em um discurso perante o parlamento, ela soube dosar política e emoção. Destacou o caráter estrangeiro de Guilherme e um holandês que governara a Inglaterra, e celebrou o retorno a uma monarquia genuinamente inglesa, uma ironia sutil, dado que os Stuart eram, em sua origem, escoceses. Sua coroação em 23 de abril daquele ano foi um espetáculo de contrastes. Incapaz de caminhar devido à gota que a torturava, Ana foi carregada pela abadia de Westminster nos braços dos Yeomen of the Guard, uma imagem ao mesmo tempo solene e melancólica. Não havia família para testemunhar o momento, além de seu marido, Jorge da Dinamarca. Os fantasmas de seus filhos mortos pairavam sobre a cerimônia como sombras silenciosas. Ana não seria uma rainha intervencionista. A Inglaterra do século XVIII já não era mais o reino de monarcas absolutos. As guerras civis do século anterior e a Revolução Gloriosa de 1688 haviam esvaziado o poder da coroa em favor do parlamento. Diferente de seu futuro sucessor, Jorge III, que tentaria recuperar influência sobre a política nacional, Ana aceitou, e até incentivou, o novo equilíbrio. Mas isso não significava passividade. Suas primeiras ações foram estratégicas. Elevou seu marido a Lord High Admiral, colocando-o no comando da Marinha Real, e em um gesto ainda mais ousado, promoveu John Churchill, Duque de Marlborough, a Capitão-General das Forças Armadas. Churchill, marido de sua confidente Sarah, não era apenas um general brilhante, era o homem que lideraria a Inglaterra à sua maior vitória militar em décadas. Enquanto isso, na Europa, a guerra tomava contornos dramáticos. A Áustria, aliada-chave dos ingleses, via-se ameaçada por duas frentes: a revolta de Ferenc Rákóczi na Hungria e o avanço das tropas francesas e bávaras rumo a Viena. Se a capital austríaca caísse, a grande aliança, Inglaterra, Holanda, Áustria e seus parceiros, ruiria. Era preciso agir. E foi em 13 de agosto de 1704, nos campos ao redor da pequena vila de Blenheim, na Baviera, que Marlborough escreveu seu nome na história. Ali, contra um exército franco-bávaro de 55.000 homens, suas tropas, uma força anglo-holandesa austríaca menor, mas disciplinada, infligiram uma derrota esmagadora. Metade do exército inimigo foi dizimada, morta, ferida ou capturada, enquanto as baixas aliadas mal ultrapassaram 5.000.
A vitória não apenas salvou Viena como quebrou o ímpeto francês, impedindo o golpe fatal que Luís XIV planejava. Marlborough voltou para casa como um herói, celebrado em toda a Europa. Em gratidão, e talvez em um gesto de afeto pela amiga Sarah, Anna contribuiria generosamente para a construção de Blenheim Palace, uma obra-prima barroca em Oxford City, hoje Patrimônio Mundial da Unesco. Mas a guerra estava longe de terminar. Enquanto Marlborough triunfava na Europa continental, a Inglaterra expandia seu poderio naval. 2 semanas antes de Blenheim, uma frota anglo-holandesa tomara o rochedo de Gibraltar, um ponto estratégico no sul da Espanha que, contra todas as expectativas, permaneceria britânico pelos séculos seguintes. Em 1708, Menorca, nas Baleares, também cairia nas mãos inglesas, sinal de que o domínio dos mares estava se tornando uma arma decisiva. No entanto, o conflito se arrastava, transformando-se em uma guerra de desgaste. Nos Países Baixos austríacos, a atual Bélgica, as tropas inglesas e holandesas enfrentavam os franceses em batalhas sangrentas. Nas colônias, a rivalidade entre ingleses e franceses na América do Norte e no Caribe acendia focos de violência, especialmente ao longo do rio Hudson, onde os interesses coloniais se chocavam. Cada vitória era paga com vidas, cada território conquistado, uma aposta no futuro de um império que ainda engatinhava. Ana, no trono, sabia que o preço da grandeza seria alto, mas a Inglaterra, sob seu governo, estava disposta a pagá-lo. Mas a guerra, embora prolongada, não trouxe a vitória decisiva que ambos os lados almejavam. Os anos se arrastavam sob o reinado de Ana, e enquanto a rainha não se imiscuía nos detalhes cotidianos da administração, preferindo, como era comum aos monarcas, o mecenato às minúcias do governo, seu legado se tecia nas artes, nas ciências e na própria paisagem da nação. Seu apoio aos artistas não era mero capricho real, era um investimento no prestígio de uma Inglaterra que, sob seu cetro, aspirava a brilhar tanto nas telas quanto nos campos de batalha. Entre os protegidos de Ana, destacava-se Godfrey Kneller, o mestre retratista alemão que desde os anos 1670, transformará Londres no epicentro do retrato cortesão. Suas pinceladas imortalizaram gênios como Isaac Newton, cujos olhos, fixos no infinito, pareciam desvendar os segredos do universo, e John Locke, cujo rosto sereno encarnava a razão que iluminava a era. Por encomenda da rainha, Kneller pintou os almirantes que comandavam a frota inglesa, obras que hoje adornam o National Maritime Museum como testemunhos de um império forjado nas ondas. Mas foi com Michael Dahl, o sueco de traço delicado, que Ana encontrou seu retratista pessoal. Seus pincéis capturaram não apenas a soberana, mas também o príncipe Jorge, seu consorte, em composições que equilibravam majestade e humanidade. Seu amor pelos animais, porém, revelava uma faceta menos formal. Jacob Bogdani, húngaro mestre em retratar criaturas exóticas, recebeu a missão de preencher suas paisagens pastorais com aves de plumagens vibrantes e bestas de porte nobre, obras que transformavam Kensington em uma galeria viva da natureza. E porque a arte não se limitava às paredes, Ana encomendou a Nicholas Hawksmoor a orangerie de Kensington Palace, uma joia arquitetônica onde a inovação se casava com o luxo, pisos aquecidos por um sistema pioneiro de hipocausto e um conservatório que abrigava plantas raras, prova de que até o inverno inglês poderia ser domado. Não bastasse, Henry Wise, o gênio dos jardins, redesenhou os espaços verdes de Kensington e Hampton Court, onde a geometria e a natureza dançavam em harmonia sob seu olhar atento. Embora Ana preferisse delegar os fardos do governo, seu reinado foi palco de transformações que redefiniriam a nação. Na esfera religiosa, ela herdara um legado de desconfiança. As Testacts de seu tio, Carlos II, já haviam erguido barreiras contra católicos em cargos públicos, e sob seu cetro, o protestantismo moderado foi reforçado como coluna vertebral do Estado. Mas foi a ocasional Conformity Bill que acendeu a discórdia. A lei destinada a excluir dissidentes como batistas e outros protestantes não conformistas da vida política, esbarrou em resistência feroz. 2 vezes, em 1702 e 1704, o parlamento a rejeitou, e a segunda recusa veio carregada de um presságio divino, a grande tempestade de 1703. Nunca a fúria dos céus havia se abatido com tamanha crueldade sobre a Inglaterra. Entre 26 e 27 de novembro, um ciclone de proporções bíblicas varreu o sul do país e Londres, com ventos que arrancavam árvores pela raiz, relâmpagos que fendiam torres e enchentes que engoliam vilarejos. No New Forest, milhares de carvalhos centenários ruíram. Na capital, chaminés de pedra desabavam como projéteis sobre as ruas.
No Canal da Mancha, centenas de navios mercantes, pescadores, até fragatas da Marinha, foram engolidos pelas ondas, sabotando a guerra contra a França e Espanha. Os mortos? Talvez 10.000, um número que os batistas, com voz profética, atribuíram à ira de Deus contra a Occasional Conformity Bill. Até a Torre de Londres tremera sob o assalto dos elementos. Ana, refugiada nos porões do Palácio de St. James com sua corte, emergiu para descrever o evento como uma calamidade tão terrível e espantosa que não há memória de coisa semelhante. O projeto de lei, adiado após o desastre e rejeitado em 1704, só seria aprovado em 1711, mas não sem antes revelar uma verdade incômoda: a política, como a tempestade, podia ser uma força destruidora quando desafiava os céus. Enquanto Londres ainda se recuperava dos estragos, o olhar de Ana e de seus ministros se voltava para o norte. A Escócia, antiga rival da Inglaterra, era agora um problema que não podia mais ser ignorado. Desde 1603, quando seu bisavô, Jaime VI da Escócia, herdara o trono inglês como Jaime I, as coroas estavam unidas, mas os reinos seguiram caminhos separados. A Escócia mantinha seu parlamento, suas leis, sua igreja presbiteriana, e uma teimosia que em 1639 levará seu avô, Carlos I, à guerra quando tentou impor o anglicanismo aos escoceses. Agora, sob Ana, essa autonomia estava com os dias contados. O desastre econômico escocês dos 7 anos miseráveis, uma década de fome que ceifara vidas e esvaziara aldeias, havia deixado o país à beira do colapso. Milhares fugiram para o Ulster, outros, em um ato de desesperada ambição, embarcaram no desastroso projeto Darien. Uma tentativa de colonizar o Istmo do Panamá que terminou em doença, morte e falência. A Escócia, humilhada e endividada, era um alvo fácil para as pressões de Londres. Mas o que verdadeiramente inflamou a crise foi o Ato de Segurança de 1704, pelo qual Edimburgo afirmava seu direito de escolher um sucessor próprio para Ana, uma afronta direta à unidade dinástica. A resposta inglesa foi implacável. Em 1705, o parlamento aprovou o Alien Act, uma ameaça velada: se a Escócia não revogasse seu ato e não aceitasse negociar a união, seus cidadãos seriam tratados como estrangeiros em solo inglês. Ana, que desde o início de seu reinado advogava por uma união mais estreita, não apenas sancionou a medida como foi além. Em 1706, autorizou a formação de uma comissão para redigir os termos de um ato de união, um documento que, com uma mistura de chantagem econômica e concessões estratégicas, selaria o destino da Escócia. O parlamento escocês seria dissolvido, a coroa unificada, e nasceria assim o Reino da Grã-Bretanha. A resistência seria feroz, mas o jogo já estava jogado. A Inglaterra, ávida por recursos e temerosa de uma Escócia independente aliando-se à França, não recuaria. E Ana, embora cautelosa, sabia que a história não perdoa os hesitantes. Quando o ato de união finalmente recebeu sanção real em 1707, não foi apenas um documento que uniu dois reinos, foi um golpe de mestre que redefiniu o destino de uma nação. Ana, outrora rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda, viu seu título se transformar. Agora, ela reinava sobre a Grã-Bretanha, um império nascente forjado não pela espada, mas pela astúcia política e pela necessidade desesperada. Esse foi o legado mais duradouro de seu governo, um marco que ecoaria pelos séculos, moldando não apenas as fronteiras de um país, mas o próprio curso da história moderna. Mas enquanto a união com a Escócia era celebrada, ou lamentada, dependendo de qual lado do muro de Adriano se estava, a Irlanda permanecia um enigma e um campo minado. Teoricamente, o país mantinha seu próprio parlamento, uma fachada de autonomia sob a qual se escondia uma verdade inconveniente. Dublin podia debater, mas Londres decidia. O vice-rei, nomeado diretamente pela coroa, era pouco mais que um fantoche, e cada lei aprovada em solo irlandês precisava do aval de Westminster. Era uma soberania de papel, uma ilusão cuidadosamente orquestrada para acalmar ânimos sem ceder poder real. E foi sob esse sistema que Ana permitiu, ou talvez incentivou, a escalada de uma das políticas mais opressivas da história britânica, as Penal Laws. Não se tratava de meras restrições, era um projeto meticuloso de desumanização. Católicos irlandeses, já esmagados por décadas de discriminação, viram seus direitos serem esmagados ainda mais, como se a coroa temesse que qualquer respiro pudesse reavivar as chamas da rebelião jacobita. Proibições de herdar terras? Sim. Impedimento de portar armas? Óbvio. Restrições à educação? Natural. Mas a crueldade atingiu seu ápice no absurdo.
Igrejas católicas não podiam ser construídas de pedra ou tijolo, apenas de madeira, como se a fé pudesse ser contida pela fragilidade dos materiais. Era uma humilhação calculada, uma maneira de dizer: vocês não merecem permanência. Essas leis, muitas delas aprovadas durante o reinado de Ana, não foram apenas um castigo pelo apoio de seu pai, Jaime II, entre os católicos irlandeses. Foram o alicerce de um apartheid ante-literam, um sistema que garantiria por 200 anos o domínio de uma minoria protestante sobre uma maioria católica esmagada. A ironia? Essa opressão não trouxe paz, gerou ódio. E o ódio, como a história provaria, tem o hábito de explodir em revoltas, em terror rural, em sangue derramado que mancharia as mãos da Grã-Bretanha por gerações. Enquanto a Irlanda fervia em ressentimento em Londres, o jogo político tomava um rumo igualmente explosivo. O reinado de Ana testemunhou o nascimento de algo que mudaria a política para sempre: os partidos. Até então o parlamento inglês era um mar de facções efêmeras, alianças formadas e desfeitas ao sabor de cada crise. Mas sob seu governo, duas forças distintas emergiram, como titãs se preparando para uma batalha eterna. De um lado os Tories conservadores, leais à coroa, defensores da tradição e do poder monárquico. O termo, originalmente um insulto, derivado de tora e de bandidos irlandeses, foi adotado com orgulho, como um brasão de honra. Eles eram os antepassados diretos do que hoje conhecemos como Partido Conservador, uma linhagem que sobreviveria a revoluções, guerras e crises. Do outro, os Whigs, liberais, desconfiados do absolutismo, convencidos de que o parlamento não monarca deveria ditar os rumos da nação. Seu nome, outro xingamento, originalmente aplicado a rebeldes escoceses, também foi reclamado como símbolo. Ana, por instinto e criação, inclinava-se para os Tories. Mas aqui residia o problema. Sua amiga mais próxima, Sarah Churchill, era uma Whig ferrenha, casada com um dos líderes do partido. E Sarah não era do tipo que se contentava em sussurrar conselhos, ela exigia obediência. Por anos a duquesa manipulou a rainha como uma marionete, pressionando por nomeações, influenciado políticas, transformando a amizade em moeda de troca. Até que Ana finalmente se cansou. O estupim veio em 1708, um ano marcado por traições e luto. Primeiro, o chamado complô da Parafuso, durante uma missa de ação de graças pela vitória em Oudenaarde, onde as tropas britânicas e holandesas esmagaram os franceses. Parafusos foram encontrados soltos nas vigas de St. Paul's, diretamente acima do Banco Real. Alguém, muitos suspeitaram dos Whigs, furiosos com a guinada Tory de Ana, teria planejado derrubar o teto sobre a rainha. O simbolismo era grotesco, a própria casa de Deus transformada em armadilha. Mas o pior ainda estava por vir. Poucas semanas depois, o marido de Ana, Jorge da Dinamarca, morreu. Mais uma perda em uma vida já marcada pela tragédia. E enquanto a rainha se afogava em dor, Sarah, em vez de oferecer consolo, cometeu um erro fatal. Ordenou que os retratos de Jorge fossem removidos dos palácios reais, alegando que a visão dele só aprofundaria a angústia de Ana. Foi o golpe final. A rainha, já exausta pela interferência política de Sarah, viu naquela ordem não preocupação, mas controle. A amizade que sobrevivera a guerras e intrigas ruía agora sob o peso de uma insensibilidade calculada. O vazio deixado por Sarah foi preenchido por Abigail Hill, filha de um comerciante londrino, discreta onde Sarah era dominadora, leal onde a duquesa era calculista. E enquanto a rainha se aproximava de sua nova confidente, a fratura com os Whigs se aprofundava, com consequências que ecoariam muito além dos salões de Westminster. Enquanto Marlborough, o gênio militar que havia conduzido a Grã-Bretanha à glória em Blenheim e Ramillies, ainda detinha o prestígio de suas vitórias, nem mesmo seu brilhantismo tático conseguiu blindá-lo da queda. As acusações mais absurdas, desde desvio de fundos até traição velada, foram refutadas com a precisão de um estrategista, mas pouco importava. O verdadeiro golpe não veio dos inimigos na França, mas da rainha que outrora o chamara de Senhor General. Em dezembro de 1711, Ana destituíra-o do comando das Forças Armadas, um ato que soou como um tiro de canhão nos salões de poder europeus. Paris exultou. As negociações de paz, antes estagnadas, ganharam velocidade. Marlborough e Sarah, agora exilados voluntários, partiram em uma turnê pela Europa Central, onde o vencedor de Blenheim foi recebido com honras que contrastavam amargamente com a ingratidão de sua própria corte.
Sua ausência selou o destino do Tratado de Utrecht, 1713, e Felipe V foi reconhecido como rei da Espanha, desde que as coroas francesa e espanhola jamais se unissem sob um mesmo Bourbon. A Grã-Bretanha, por sua vez, arrebatou Gibraltar e Menorca, além de concessões comerciais que transformariam o Atlântico em um tabuleiro de xadrez imperial. O preço, no entanto, foi alto. Aqueles portos estratégicos tornaram-se nós cruciais na teia do comércio transatlântico, e com ele na expansão do tráfico de escravos, uma mancha que a história não apagaria. Para Ana, a paz chegou tarde demais. Seu corpo, há anos uma prisão de dores, agora sucumbia à traição final da própria carne. A gota que já lhe roubara a mobilidade, avançava implacável. Em 1713, até os poucos passos que ainda conseguia dar tornaram-se memória. Febres recorrentes a confinavam à cama, afastando-a dos conselhos de Estado, onde o primeiro-ministro de facto, Robert Harley, Earl de Oxford, reinava entre garrafas de vinho e acessos de embriaguez. Era um governo à deriva, a rainha uma sombra de si mesma, seu mais leal general banido, e seu substituto, um homem cujas decisões oscilavam entre a astúcia e o delírio alcoólico. Nos 2 anos que se seguiram, Ana viveu cercada por fantasmas, o marido morto, os filhos enterrados, a amiga que partirá com amargura, até que em 30 de julho de 1714, no aniversário da morte de seu último herdeiro, o príncipe Guilherme, um derrame a silenciou para sempre. Morreu na manhã seguinte, aos 49 anos, tão inchada pela gota e pela hidropisia que seu caixão precisou ser feito em formato quadrado, como um sarcófago para uma rainha que a terra parecia recusar. Seu médico John Arbuthnot escreveu a Jonathan Swift com uma crueldade quase poética. Acredito que o sono nunca foi tão bem-vindo a um viajante exausto quanto a morte foi para ela. Foi enterrada ao lado de George e das dezenas de crianças que jamais conheceram a luz do mundo, na abadia de Westminster, um panteão de luto. Enquanto seu corpo era baixado à terra, o futuro do reino pendia por um fio. Nos bastidores, lordes como Bolingbroke, secretário de Estado, sussurravam sobre a possibilidade de um golpe, e se um dos exilados Stuart, como Jaime Francisco Eduardo, o velho pretendente católico e apoiado pela França, fosse coroado. Outros, mais pragmáticos, sabiam que tal manobra jogaria a Grã-Bretanha de volta à guerra civil. A solução, ainda que impopular, era a eleitora Sofia de Hanover, neta de Jaime I, protestante, distante, mas aceitável. Porém, o destino tinha outros planos. Sofia morreu semanas antes de Ana, aos 83 anos. Seu filho, Jorge, eleitor de Hanover, um homem que mal falava inglês e cuja linhagem era tão remota quanto sua familiaridade com os costumes britânicos, foi apressadamente ungido como herdeiro. Quando desembarcou em solo inglês em setembro de 1714, encontrou um reino dividido. Sua coroa foi recebida com motins em 2 dúzias de cidades. O povo não queria um rei alemão, muito menos um que chegava como um estranho. Mas a história, como sempre, seguiu seu curso. Os Stuart foram varridos para as sombras da memória. Os Hanover assumiram o trono, e Jorge I, apesar dos tropeços, aprendeu o suficiente do idioma para governar. A dinastia que ele iniciou perdura até hoje, enquanto o legado de Ana, uma rainha que reinou sobre uma era de transformações, mas jamais a dominou, permanece envolto em paradoxos. Seu reinado viu nascer o embrião do sistema bipartidário que moldaria democracias pelo mundo, testemunhou a união com a Escócia, 1707. Um casamento político que para muitos escoceses logo se revelaria uma subjugação disfarçada, e aprofundou as leis penais na Irlanda, plantando sementes de ódio que germinariam por séculos. No entanto, Ana foi menos arquiteta desses eventos do que sua vítima circunstancial. Sua vida foi uma sucessão de lutos, a mãe morta na infância, o pai deposto, os irmãos dispersos pela política ou pela fé, e a maldição mais cruel, 17 gravidezes, das quais apenas um filho sobreviveu à primeira infância, para morrer aos 11 anos. Como governante foi ofuscada por ministros, generais e até por sua própria confidente. Como mulher foi esmagada pelo peso de uma coroa que nunca lhe coube direito. Talvez, no fim, a pergunta não seja se Ana foi a monarca mais trágica da Grã-Bretanha, mas se algum outro soberano carregou tamanha carga de dor e mesmo assim, deixou um reino mais forte do que o encontrou. Gibraltar ainda é britânico. A união, apesar das fraturas, persiste. E o sistema político que emergiu de suas batalhas partidárias ecoa em parlamentos ao redor do globo. Mas o que resta de Ana, além dos retratos que escondem seus inchaços e das cartas que revelam sua solidão? Uma rainha que amou demais perdeu tudo, e governou num tempo em que a monarquia já não era absoluta, exceto em sua própria desgraça.